aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje eu converso com o Fred a respeito de rapinantes, né? Deixar se Isso mesmo. apresentar. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, André? Tudo jóia? Obrigado aí pelo convite, né? É, Bom, meu nome é Fred Palinger, é, sou ilustrador, naturalista, especialista em rapinantes, sou autor de alguns livros, sou publicitário e tenho mais ou menos na área, assim, entre ilustrador e publicidade, quase entre 28 e 35 anos, mais ou menos, né? 28 na publicidade e 35 anos ilustrando aí vários animais. Minha predileção são eles, né? E como é. E, Hum. não, e aí a coisa ficou mais séria quando eu comecei a perceber, assim, a necessidade de se trabalhar em literaturas sobre animais, né? Então, daí a gente começou a trabalhar em livros sobre animais, né? No caso, minha especialidade são os rapinantes. E como é que partiu essa ideia desses livros? Bom, o primeiro deles, eu comecei a fazer o esboço, a pensar como é que ia ser lá para o ano 2000, né? E daí eu comecei a ter umas ideias, ver o que estava faltando de literatura, de detalhes, o pessoal estava necessitando mais, né, em relação à identificação, plumagem, variações na plumagem dos jovens, comportamentos, né? E comecei a montar o que poderia ser algo assim que ajudasse nessas partes, né, nessas informações. E daí eu comecei a fazer as ilustrações, né, observando vários livros que tem no mercado, as pranchas como é que iam ser, e eu comecei a criar uma ideia, né, sobre aquilo que eu queria, que eu achava que ia ser útil, né, para o pessoal que pesquisador. O livro é acessível para dá para qualquer um entender, né? Está numa linguagem bem bacana. E desde um pesquisador, né, um doutor em biologia, ou que seja, até uma criança de 8, 9, 10 anos dá para ler e entender, né? Então, assim, e daí eu peguei gosto pela coisa e agora estou fazendo um atrás do outro, né? Então, eu fiz tucanos e araçaris, né? Esse aqui foi meu primeiro, né? Uhum. Eu e minha esposa escreveu e eu fiz as ilustrações. E como eu sou diretor de arte, então eu fiz toda a parte capa, as fichas, a diagramação e tudo. E, e aí foi a primeira experiência, né? E aí depois tem o segundo, que é o Aves de Rapina do Brasil, também toda a produção minha, a autoria também, né? Uhum. Fiz junto com outro biólogo, o William. E agora, por final, esse aqui é o mais novo, que eu fiz de novo com a minha esposa, Uhum. tá? Todas essas ilustrações, as diagramações, todo o trabalho de produção é meu. Sou eu quem fez todo ele, porque eu venho já dessa minha carreira de publicitário, né? Trabalhei em televisão, depois publicidade, então a gente pegou uma boa experiência na produção desse tipo de conteúdo, né? E como foi a pesquisa pro livro? Porque não deve ser nada muito fácil. Não, não é fácil. É, bom, eu como eu trabalho com rapinantes desde
muito novo, eu tinha muitas coisas que eram observações minhas que eu pude utilizar assim como um primeiro passo. Depois, tem os livros, tem observações de amigos biólogos, ornitólogos, pessoal que está no campo sempre, eles têm muita informação. A ciência cidadã, né, esses sites como o Wikiaves, eBird, que são sites de registros fotográficos, ajudam demais na questão assim das regiões. Então tem pessoas no Brasil inteiro fotografando aves. Então ali a gente pode acessar e buscar informações, por exemplo, de plumagem, de uma posição típica, observar subespécies, né? Então ficou mais fácil juntar material para produzir esse conteúdo, né? Esses livros. E também eu tenho eu sei da importância dos museus de história natural, então a gente costuma visitar museu e olhar as peles científicas também para ter uma ideia de texturas, colorações, formatos de penas, né? Então isso daí é outra parte do estudo, né? Mas assim, isso já é muito tempo que eu venho trabalhando e treinando a minha observação, porque você tem que conhecer daquilo que você vai publicar um livro, você tem que conhecer. Não adianta nada você, vou escrever um, um artigo sobre tal coisa e não é tua área. Você tem que ter alguém que vai te orientar ou você tem que conhecer muito sobre o assunto. Isso vai facilitar bastante a ponto de você também não escrever alguma bobagem, né? Uhum. Como equívoco, todo mundo se equivoca por falta de uma orientação ou outra, mas assim, no geral, você tem que ter um, um preparo antes, né? E a inspiração? Né? De onde é que surgiu a ideia de começar com esses livros? É, a ideia foi, olhando ah, a plataforma, por exemplo, Facebook, existem grupos ali dedicados à identificação, perdão, identificação e observação de aves, né? E aí a gente via, eu observava que o pessoal tinha muita dificuldade em relação a identificar uma ave de rapina, né? O que é isso? Isso aí é tal coisa? Não, é tal coisa é tal espécie por causa disso e disso, tem a barra na cauda assim, assim. Explicava, né? E eu falei assim, poxa, seria legal preparar um livro, preparar uma literatura bem mais profunda sobre esse tema. Aí eu comecei a imaginar como deveria ser. Isso foi mais ou menos por volta do ano 2000. 2006 eu já tinha a capa pronta e já tinha algumas lâminas prontas, né? Acho que a primeira lâmina que eu aprontei foi do urubu preto, né? Uhum. E aí eu gostei do resultado e falei, eu vou fazer todo ele assim, dessa maneira. E daí para diante eu comecei a pesquisar e olhar ah, todos os detalhes e ir juntando material. E eu acho que essa parte é a parte que mais demora, assim, né? É buscar uma base fotográfica boa para você olhar bem a silhueta da ave, ver certos detalhes de anatomia. Então, ela não pode estar em qualquer posição. E como a gente costuma muito sair a campo, bom, agora não tanto, porque eu estou imerso nessa produção de livros, estou até produzindo outro sobre citacídeos, né, araras, papagaios,
periquitos. Então agora a gente não sai tanto, mas a gente saía muito a campo para observar aves de rapina e tudo mais. Então a gente sabia de certos comportamentos, comportamento de cativeiro também eu observei bastante. Então tudo isso ajudou a preparar uma obra com bastante detalhe, né? Na verdade eu buscava uma coisa que agradasse a mim, né? Agradasse a minha pessoa, porque assim eu sou exigente em vários detalhes. Então isso ajudou bastante para para conseguir chegar no produto final, né? Lógico que depois de pronto você fica olhando, podia ter feito assim, podia ter feito de outra maneira, tal, mas se a gente faz muito perfeito, nunca vai sair, né? Então tem que ir ajustando e você tem que ir soltando aos poucos, né? E a busca por esses detalhes é que é o complicado, né? É bastante complicado. Você tem que conhecer bem uma espécie para você poder desenhá-la com, com bastante precisão, né? E porque senão você acha que é tudo igual e você desenha, ah, por exemplo, uma ave de rapina, um gavião, por exemplo, um gavião de cauda branca, que é o Geranoides subcaudatus. Ele tem vários detalhes. E aí você pega um outro gavião e fala assim, ele é parecido, vou desenhar assim. E não é legal isso. Isso como é que se fala? É coisa de ilustrador que não está acostumado com a, a determinada área. Então, para você ilustrar bem uma ave, você tem que ir lá pesquisar, olhar as fotos, olhar a pele da ave, né? O gavião de cauda branca que eu falo é esse aqui, Hum, né? Então, você tem que ver as asas, até onde as asas passam da ponta da cauda, coloração, que posição é melhor. Então, como eu convivi com determinadas espécies, para mim é muito fácil de olhar na silhueta e falar assim, essa espécie é tal, e conseguir nomeá-la, né? Conseguir identificá-la corretamente. Então, o principal é você estar imerso no grupo de aves que você tem pretensão de ilustrar. O livro sobre tucanos e araçaris, eu não conhecia nada de tucanos e araçaris, né? E, e eu comecei a pesquisar. Eu fiz um primeiro rascunho sobre algumas espécies e falei, isso é fácil, é só fazer o mesmo formato para todo mundo e pintar o bico diferente. Isso foi um erro, assim, absurdo, mas foi um aprendizado gigante que depois eu pude observar. Cada espécie tem um comprimento de bico específico, uma curvatura específica, tem os dentinhos tomiais no bico, que são posicionados de uma maneira que condiz com aquela espécie. Então, aí eu tive que olhar um a um é, e desenhá-lo bico a bico para poder fazer uma coisa mais perfeita, mais próxima do espécime vivo, né? Então, esse primeiro livro abriu bastante porta para o que eu devo observar de uma espécie que eu não conheço, né? Então, eu uhum. comecei a tomar mais cuidado e atenção sobre isso. E, assim, tudo é aprendizado, né? Tudo nos ajuda a melhorar cada vez mais. Essa é a ideia também, né? De preparar esses materiais, né? E eu vi aí nesse que o senhor mostrou, cada ilustração ela tem um cuidado enorme, né?
deve ter dado muito trabalho. Tem bastante cuidado, né, com detalhes. Me preocupo com anatomia, com cores, com texturas e tudo isso implica num tempo gasto para ilustrar cada uma delas. Então, é necessário você realmente estar imerso no grupo de espécies que você quer ilustrar para sair assim de uma maneira diferenciada e agradar você, né, como artista e a todos que te conhecem, né, que começam a seguir teu trabalho e tudo mais. Então é uma é uma boa responsabilidade, né? E assim, só por curiosidade, quanto tempo leva mais ou menos? Ah, o livro sobre tucanos e araçaris eu demorei uns 3 anos para prepará-lo. O de aves de rapina eu comecei em 2006, aí eu parei, voltei em 2011, fiz mais algumas ilustrações, aí por conta de situações particulares eu voltei com ele na época que a gente ficou em casa. Aí eu comecei a pegar firme, né? Naquela época que a gente passou, que não, acho que não pode ficar falando, né? Eu comecei a pegar firme para terminá-lo logo, né? E, e aí eu finalizei de 2019 para finalzinho de 2021, ele já estava impresso e eu já estava distribuindo ele. Então, assim, mais ou menos 3 anos e meio, porque assim foi meio picado esse. E o de corujas agora, Uhum. eu comecei ele em 2022, 2023, aí até consegui apoio e tudo mais, pude imprimi-lo em abril de 2024. Então, mais ou menos 2 anos, quase 2 anos. E o próprio trabalho da ilustração deve ser quase que uma imersão, ficar isolado Total, para se total. concentrar para que o senhor consiga chegar nesses detalhes. É o momento zen, né? Você tem que estar de bem com a vida, tranquilo e sem desesperar para poder pintar, porque senão não sai nada daquilo que você estava esperando. Você mesmo, você fala, puxa, eu não estou bem. Tanto é que tem algumas espécies aqui do livro de corujas que eu cheguei, deixa eu ver aqui se eu consigo te mostrar. Esse grupo aqui, né? Esse grupo aqui que é o grupo da, deixa eu ver aqui, Uhum. grupo das megástropes, né? Corujinha do campo, corujinha do sul. Eu tinha feito já estava quase pronto. Eu tinha feito os primeiros desenhos e eu falei assim, tá bom assim. Aí eu não tava muito bem assim de saúde, eu tava com um problema de nervo ciático, estava doendo muito, não estava conseguindo dormir direito. Aí, quando eu melhorei, eu comecei a retomar. Aí eu olhei esse grupo e falei, pelo amor, como não? Isso aqui não pode sair desse jeito. Eu olhei assim, estava com uma anatomia horrível. Para mim, estava horrível. Qualquer outra pessoa ia falar, nossa, tá legal. Não. Eu falei, não posso fazer isso. E eu comecei a refazer. Aí eu refiz todos, elegi padrões, né, de silhueta, de posição, porque elas são muito parecidas. E,
e comecei a pintar tudo de novo. Então, assim, demorou mais um pouquinho, né? Demorou mais um pouco na produção, mas eu falei, não pode ir desse jeito. Então, assim, sempre você se depara com um desenho ou outro que você fez e você estava de mal com a vida, meio azedo, assim, por alguma situação. Aí quando você olha, fala, não, isso aqui não pode sair assim. Aí você vai lá e refaz, né? Mas é uma situação assim que você precisa estar focado, estar tranquilo, teu ambiente tem que estar agradável para você poder trabalhar nisso, porque às vezes eu estou tão num momento assim de produção bacana que está sendo, como é que se diz, estou conseguindo produzir bastante, né? Os desenhos estão indo bem, estão fluindo como eu gostaria, e eu entro num lugar, daqui a pouco eu estou saindo de lá, eu fiquei como 5, 6 horas sem sair para nada. Eu, quando eu saio da caverna, eu olho assim, puxa, já escureceu, já está todo mundo dormindo, eu estou aqui. Então é mais ou menos assim. Tem dia que você cria um monte de coisa, você consegue produzir um montão, e tem dia que você não faz uma casinha de palitinho. Só que eu pego o dia que eu não tô legal, eu faço diagramação. Eu desenho um mapa de distribuição, né? A gente tem nos livros, tem nas fichas, tem os mapas de distribuição da espécie. Então, alguma coisa eu estou fazendo, né? Para aproveitar o tempo. E o senhor é muito exigente na hora de fazer os desenhos? Costumo ser bastante exigente assim em alguns pontos, né? E eu não lembro qual livro que foi, que eu fiz a mesma espécie, a mesma posição umas 5 vezes. Falei, não, desse jeito não dá, desse jeito não dá. E ainda depois de impresso, eu falei assim, puxa, na próxima edição eu quero mudar essa e essa espécie que tá, eu não gostei. Então é uma coisa minha isso, né? Todo mundo olha, nossa, tá perfeito, tá bonito, tá saindo do papel, tá quase voando. Você abriu o livro com muito sem tomar cuidado, o gavião sai voando da página. Eu olho assim e falei, tá bom, mas eu queria ter feito melhor. Mas assim, é aquela questão, né? Quanto mais perfeccionista, mais você trava o teu produto final, você não finaliza. Então eu aprendi isso a duras penas na produção desses livros, que é justamente assim, bom, deixa eu fazer, produzir, e depois, em algum momento, se eu for fazer uma segunda edição, aí eu pego e faço da maneira que eu acho que deveria ser. Mas isso é uma coisa minha, né? Uma perseguição a mim mesmo, né? Eu quero que saia assim e pronto, né? E qual é a sensação depois do livro pronto? Puxa, é emocionante. Emocionante. Olha, o que eu mais gosto, que eu fico na expectativa, é quando o livro fica pronto, eu olho, aí eu começo a mandar os livros para as pessoas que vão adquirindo ou que reservaram, eu começo a mandar, até estou nessa fase ainda de mandar livros para as pessoas que reservarem. Então, assim, o retorno que as pessoas me passam nossa, vale uma fortuna, porque aí eu vejo que, tipo, a contribuição que eu estou fazendo, ela tá sendo muito bem aproveitada, as pessoas ficam satisfeitas, eu fico satisfeito, então eu acho que é o melhor presente que se pode receber é um elogio de um trabalho que você fez, assim, que você fez de coração, sabe? Uhum. E o livro ele tem as ilustrações, ele tem as informações de distribuição geográfica, todos esses Isso, detalhes. deixa eu ver aqui uma página para vocês verem. Então, assim,
tem a ficha da espécie, Uhum. tem as informações, tem um mapa da ocorrência dessa espécie e aqui tem a lâmina com os detalhes da espécie. Eu até coloquei aqui um em voo. Peraí. Tá difícil. Uhum. E a lâmina é bem detalhada, né? É bem detalhada, porque na literatura, eu sempre. Na verdade, isso que me impulsionou a fazer um livro com esse tipo de qualidade de informação. Tanto o que está escrito, quanto mais ainda eu, como eu preparei as lâminas, né? Os detalhes das lâminas sobre as espécies, né? Por exemplo, E a gente vê que tem os detalhes aviões. de ponta da asa, formato de bico. Tem tudo. E ah, foi, foi nesse tipo de busca por um livro com. Eu gosto muito de lâmina com desenhos, né? Não é porque eu faço, é porque eu acho que um livro de identificação ele mostra vários detalhes da ave, enquanto pousadas numa posição típica, mostrando esses detalhes, e depois em voo, mostrando outros detalhes que não existem na posição em que está pousada. Então, assim, você tem um conjunto de informações muito mais rico sobre determinada espécie do que hoje em dia, assim, a gente não tem muitos livros com esse teor, porque o leque de espécies de um livro, por exemplo, de fotografias, ele está direcionado àquela foto única, duas, três fotos, e ele abrange 200, 300, 900, 700 espécies. Tem livros mais grossos, livros mais finos, livros que você pode encontrar vários tipos de informação. Agora, específico sobre um determinado grupo, esses aqui são os primeiros, né? Tucanos, os de aves de rapina, diurnos e noturnos são os primeiros. Foi justamente por isso que eu quis fazer esse tipo de literatura, né? Por essa busca sobre informações, né? Então, isso mudou o panorama da observação de aves no Brasil, né? É um trabalho pioneiro esse trabalho, porque justamente eu anos já buscando esse tipo de material e não tinha, né? Uhum. E o senhor acha que a questão da ilustração faz com que você consiga dar mais detalhes do que a fotografia? Sim, em alguns pontos, sim. Vai muito de quando você pega a foto de uma ave para colocar no livro. Então, você tem que perceber o quê? Se é um jovem, por exemplo, um jovem que está mudando, que está com outras penas de outras colorações, e a pessoa vai lá e coloca assim, esse aqui é um jovem. Já tem um equívoco aí. Por exemplo, uma ave subadulta, ela tem características intermediárias entre um pouquinho de jovem com um pouco de adulto, dependendo da espécie. E ele coloca ali como adulto. Já também é um equívoco, mas é o que tem de material, de registro para poder fazer um livro desse. Um folheto, que seja um Uhum. manual. Então, assim, fica faltando detalhe. Agora, se eu conheço bastante sobre um determinado grupo, eu consigo colocar variações de jovem, segundo ano daquele jovem, né? Como é que ele ficaria depois de uma muda? Tem aves que mudam parcialmente, né? Mudam blocos de penas,
em um ano, depois muda outro bloco de pena no outro ano. Então ele vai ficando com características diferentes ano após ano, até completar e ficar com a plumagem definitiva de adulto. Então tem vários detalhes que às vezes na fotografia você tem que ter vários indivíduos fotografados com a sequência certinha ali para poder ilustrar um livro desse. E no desenho você encurta esse caminho, né? Porque às vezes você pega uma ave que não está numa posição legal, não está mostrando aquilo que você quer ver, e está no meio do processo de muda, às vezes, tá? Então tem pena desgastada, falta pena. Então, lógico, a gente também ilustra algumas espécies com esse padrão. Mas no livro de fotografia ia ficar muito mais difícil, ia demorar muito mais para você produzir material assim. Então, o desenho ajuda, né, nessa parte de levar esse tipo de informação para as pessoas e elas entenderem que fase que está aquela ave de acordo com o desenho, né? Então, ajuda bastante a ilustração. Eu acho que vai demorar um pouco para ela ser substituída por somente fotografias, né? Então, na verdade, eu acho bastante inviável. E, obviamente, a parte de ilustração deu muito mais trabalho do que a parte de texto. Sim, a parte de ilustração normalmente toma mais tempo do que o texto. O texto você tem que fazer uma compilação de tudo que tem, traduzir livros, traduzir artigos, colocar os pontos principais e vendo e escrever aquele item da ficha de uma forma que esteja atualizado em informações, né? Com tudo que já foi publicado. Então, assim, a parte mais complicada, que é também a parte que eu tenho, é a busca pelo material para poder compilar e escrever. Eu preciso também buscar o material e para eu poder ilustrar. Então, assim, são fases parecidas, com teores diferentes um pouquinho, mas assim é um outro processo, né? E a pessoa que escreve, ela tem que saber traduzir isso por uma maneira bacana, que a pessoa leia e não fique enjoativo, né? Minha esposa, ela é bióloga também, e ela tem uma pegada de jornalismo que me agrada demais. Então, o jeito que ela escreve fica muito gostoso, fica fácil de degustar, né? Você fala, puxa, a informação... Você consegue imaginar a ave enquanto você está lendo. Então, você consegue imaginar os detalhes. Então, e a pessoa olha na lâmina e ela confirma aquilo que ela leu e fala, poxa, que legal. Então, né, tem essa... E aquilo parece que o ler e o observar, né, enquanto você está lendo e observando a lâmina, ela preenche bem o campo de aprendizado da pessoa, né? Pelo menos eu percebi isso nos materiais que eu já vi, que eu já folhei, né? Aproveitando aqui só que o pessoal da produção acaba separando algumas notícias para a gente comentar. Uhum. E aí a gente tem aqui, né, que diversas espécies de ave de rapina africana podem desaparecer em breve. Como é que você vê o seu trabalho na ajuda dessa conservação e conhecimento dessas aves? No caso de um outro continente, a gente consegue pegar como exemplo
de situações que podem vir a ocorrer, né? Por exemplo, o que mais está prejudicando hoje em dia o ambiente é desmatamento, queimadas, como é que se fala? Essas queimadas indiscriminadas, aí esse pessoal toca fogo, ninguém sabe quem foi, né? O negócio aparece todo queimado. É que o E fogo brota. o fogo brota do nada, né? E porque assim, se você consegue ter uma ideia do tipo de ação que outros lugares fizeram, a gente consegue adaptar certas, como é que se fala, ferramentas para tentar montar um programa de conservação. Então, assim, às vezes não adianta você só manter uma ave em cativeiro, fazer uma reprodução, né, e depois fazer um programa de soltura. Você tem que ver que tipo de ambiente que ela fica, o que ela se alimenta, uh, e, e onde ela pode ser solta. Né? Então, Uhum. assim, você tem que saber de tudo. Então, esse tipo de literatura, justamente, é como se fosse quase um manual. Então, as pessoas ficam sabendo as espécies que tem no nosso território brasileiro, e o que ela deve, o que, no caso de um programa de conservação, o que elas têm que ver, o que elas têm que saber que aquela determinada espécie necessita para seguir o ciclo dela. Né? Uhum. Então, não adianta nada, por exemplo, tem muitas arpias sendo reproduzidas em cativeiro. O programa ele é extremamente funcional e perfeito para essa questão de reprodução. Agora, o que falta é o sistema que precisa ser feito para elas voltarem para a natureza. Porque, assim, dependendo da espécie que ela captura, eu tenho que ver se essa espécie vive num determinado tipo de mata, se essa mata tem o tamanho ideal, se tenha um número dessa espécie suficiente para suprir a necessidade de uma arpia, de um casal de arpias, o que eu encontro ali? Então, assim, o trabalho além da reprodução, é saber como reintroduzi-la e saber se aquele lugar que ela vai ser reintroduzida tem capacidade de mantê-la ali por anos a fio. Então, assim, não é só simplesmente reflorestamento. Você tem que saber ou escolher uma área específica. Ah, vou soltar ali. Mas esse filhote que você vai soltar, quanto tempo de vida ele tem? Ele aprendeu a caçar, ele se desenvolveu, ele passou por todas as janelas de desenvolvimento do cérebro dele, você soube colocar esses comportamentos ali, ajustar essas informações para que aquele jovem possa ir para aquela área e obter sucesso, né? Como é que você vai seguir esse indivíduo na natureza? Né? Uhum. São vários pontos muito, muito detalhados e que você precisa ter uma compreensão grande sobre o que fazer com determinada espécie, caso ela necessite de um trabalho de conservação, de reprodução em cativeiro e depois soltar, preservação de uma área, né? São muitos itens, muitos detalhes, né, que a gente precisa ver. E voltando à questão E da ilustração. O senhor faz as ilustrações manual. sim, eu sou um ilustrador tradicional, né, de pintar em papel, em tela, já fiz
muita ilustração assim, já comercializei muitos trabalhos assim. Por conta de eu trabalhar uma época da minha vida em televisão e em agência de publicidade, eu conheci ferramentas que eu que eu nunca tinha visto, né? Que era a mesa digitalizadora, que é Uhum. aquela, ao invés do mouse, é uma caneta em cima de uma tabuinha ali, que ela tem, que você consegue ali até assinar um papel, fazer uma assinatura ali de tão precisa que ela é, né? E eu comecei a me familiarizar com isso. Isso foi na década foi nos anos 2000, mais ou menos, né? E eu vi da facilidade de, de se ilustrar sem ter muita sujeira. Eu pulei, na verdade, eu não tenho esse hábito de sujar enquanto eu ilustro tinta, essas coisas. Não tenho, mas assim, eu pulei uma etapa que era escanear os desenhos, depois trabalhar nos contrastes, para depois entrar no tipo de produto que eu estou fazendo, no tipo de peça, um Uhum. folheto que seja. Então, eu pulei essa etapa de escaneamento, eu consigo produzir mais rápido um pouco, mas assim, o pessoal às vezes fala assim, mas isso é pintura digital, isso não tem tanto valor. Primeiro, você precisa saber desenhar, né? Com O certeza. computador não vai desenhar para você. A não ser que você pega hoje em dia as inteligências artificiais que vão fazer um desenho, mas eles não vão acertar com precisamente a anatomia, idade do animal, o tipo de plumagem, que subespécie que é. Então, isso ainda tá, só um profissional consegue observar esses tipos de detalhe e descrever numa ilustração esses pontos, né? É porque por mais que a gente É, tenha um desenvolvimento muito grande dessas inteligências artificiais, a gente não tem aquele feeling que na hora de fazer, quem está fazendo o desenho tem. Né? A justamente. inteligência Bem, artificial vai trabalhar com os dados que você colocar ali. Eu quero um desenho é, assim. sim, eu quero uma coruja das neves em cima de uma pedra no pôr do sol. Vai sair um desenho lindíssimo. Só que é uma ilustração artística, Uhum. E não entendeu? uma ilustração científica. Aí ela não vai conseguir fazer a não ser que você coloque todos os dados que você queira sobre aquela espécie. Então, você precisa ser um entendedor, um pesquisador sobre o assunto e saber tudo o que você vai querer que saia naquele desenho. E aí você perde a magia de fazer uma, uma produção detalhada, que seja feita por uma pessoa que conhece, né? Você vai dar tudo na mão de uma inteligência artificial, que é uma programação dos dados que você inseriu e vai te dar um resultado que você vai achar que está legal, mas assim, diante de uma pessoa que conhece, falar, pô, esse olho aí saiu esquisito, essa feição não é assim, essa posição não está de acordo, né? Então, até ajustar isso vai um tempo, né? Mas assim, eu não acredito que isso interferiria no processo, mesmo que daqui para diante, assim, eu não creio, porque substituir uma mente de uma pessoa que tem experiência ainda vai umas boas décadas aí. Aí fora que cada desenho também é único, né? Cada desenho é único.
Dependendo da espécie, eu utilizo a ferramenta, assim, por exemplo, eu reproduzo, eu duplico aquele desenho e modifico uma determinada parte do, do que eu quero colocar. Por exemplo, para uma outra forma, existem gaviões que têm a forma escura, a forma ruiva, né? Que ele é escuro, negro, às vezes é simplesmente escuro, cinza ardócia, bem escuro, né? Então, mas tem essas nomenclaturas, né? Ou a forma ruiva, que seria um bicho mais ferruginho. E isso me poupa tempo para fazer uma sequência de ilustrações rápidas, com detalhes, e que não se perde nada, assim, não deixa de ser menos interessante porque eu dupliquei aquela imagem e modifiquei um pouco. Uhum. Isso me poupa tempo e assim, o que eu não faço é duplicar uma, uma espécie X e pintar uma espécie Y, que tem determinadas características do bico, ah, o crânio, comprimento da cauda, comprimento das asas. Isso eu não faço. Isso eu vi já dezenas de trabalhos que são assim. A pessoa duplica ali o contorno e pinta ali achando que todos eles são parecidos. É aí que eu falo, tem que treinar o olho para não fazer copy-paste, né? Copia Uhum. e cola e pinta daquele jeito só para terminar o teu as tuas ilustrações para entregar o trabalho logo, né? Então, assim, por isso que é importante. O ilustrador vai aprender sobre determinada espécie para ele poder fazer uma ilustração de acordo com o que aquele pesquisador está te pedindo. Como eu sei as duas coisas, então eu estudo, eu me preparo para fazer as duas coisas, então é olhar a espécie, ver que idade que ela tem, as posições típicas e depois pintar, então eu me preparo antes, então tenho essa experiência, né? Agora, eu não vejo nenhum problema de você utilizar recursos para você fazer as suas produções, Uhum. porque eu acho que é uma facilidade, né? Você não está Sim. é, não é para você se sentir desmerecido, porque eu pinto no computador, eu faço as ilustrações no computador. Não, você é artista do mesmo jeito, porque o processo é igual, é o que eu falo. Eu troquei de material, né? Eu troquei material, papel e tinta, eu estou usando a canetinha da mesa digitalizadora e o computador, ou o tablet. Então, isso não desmerece. A Uhum. não ser que você vai fazer uma ilustração, uma pessoa assim, eu quero que você faça um quadro para mim. Aí vai ser um original que você vai fazer no processo tradicional e vai cobrar um valor mais alto do que uma ilustração digital, que também os valores não são baixos, Sim. porque está ali o talento da pessoa. É o artista, não é o computador que faz, é o artista que faz. Então tem que sempre pensar nesses para onde a gente está indo, né? Para onde a arte está fluindo. E continuar prestigiando o artista, porque é uma. Como é que se fala? São produtos que você consegue reproduzir através de uma inspiração. Você não simplesmente observa e vai lá e desenha. Uhum. Você conhece sobre o que você está fazendo e você tem as suas habilidades, você tem toda uma experiência
que você adquiriu ano após ano, né, de dedicação. Então, o valor tem outro significado em relação a pintar, simplesmente pintar. Não? Uhum. Tem vários detalhes, né, por trás disso. E tem alguma dessas ilustrações que o senhor fez que o senhor gostou mais? Eu gosto. Eu não gosto um pouco menos de uma, um pouco mais de outra. Eu gosto de todas. Mesmo aquelas que eu tenha, ah, por exemplo, que alterar em algum momento. Eu gosto dessa, que é da Uhum. contracapa. Fazendo propaganda aqui, não pode. Sou patrocinador. Essa daqui foi uma que eu fiz há bastante tempo, 2006. Já olhei ela e falei, isso aqui vai ser a capa. E Uhum. todos esses detalhes aqui é criação minha, né? Toda essa diagramação, esse teor nessa capa, até na primeira folha, a gente toma um cuidado. Opa, peraí, cara. Caramba, a câmera do meu negócio aqui, né? Peraí. Uhum. Eu coloco um detalhe assim. Então, assim, das ilustrações que eu fiz, eu gostei de todas. E teve alguma que você gostou mais de fazer? Que eu gostei mais de fazer, ah, eu gostei. Eu acho que esse aqui eu gostei bastante de fazer. E acho que fosse para eleger, eu colocaria esse primeiro. Eu gostei Uhum. bastante de fazer esse livro sobre corujas. Gostei bastante, assim. E agora estou produzindo citacídeos, que não era a minha área. Não, nunca olhei assim, tipo, nossa, que legal, vou pintar. Mas que, por conta do pessoal mostrando entusiasmo de ver os livros prontos, e depois via assim, Fred, faz um livro só sobre psitacídio, sobre arara, papagaio e tal. Eu falei, mas não é minha área. E eu fiquei olhando assim, falei, vou tentar pintar. E eu acabei fazendo umas ilustrações, eu estou quase na metade. Na questão de ilustração, para o livro, o próximo livro de psitacídeos do Brasil, né? Eu estou quase na metade, assim, das espécies. E eu vou te dizer que eu estou surpreso, porque eu estou gostando bastante do resultado final. Nunca vou deixar de amar, de ser um apaixonado por Rapinantes, mas que é minha, que está no sangue, né? Mas o de psitacídeos eu estou realmente surpreso com os resultados que eu venho obtendo aí nesse tempo aí que eu estou pintando. Eu, poxa, bastante agradável assim ilustrar e flui muito bem, flui rápido. Corujas eu vou ser sincero que a parte de plumagem de algumas espécies que tem um aspecto mais de salpificado, que é uma adaptação para uma camuflagem, né? Se camufla de frente a um tronco. E aí você olha assim, você parece que não está vendo a corujinha está lá toda esticadinha ali, quieta, e, você nem percebe ela. Então, esse aspecto, esses detalhes, isso dá muito trabalho, isso dá bastante trabalho, porque são padrões, e tem coisas que não tem como você fazer de forma tão precisa, pena a pena, porque senão o trabalho da gente ia ficar pronto lá para 2030. Então, foi daí que eu pensei, falei, puxa, eu vou maneirar na minha exigência por detalhes,
porque senão o processo não anda. E aí fui desacelerando. Mesmo assim, eu captei as texturas assim de uma forma interessante, que a pessoa vai olhar e vai falar, realmente, pô, é possível identificar. Isso eu consegui transmitir. Que também tem muito disso, né? Você conseguir fazer uma determinada espécie e, e, e captar esses detalhes de textura, de pigmentação, as cores e tudo mais. Então, daí que vem as pesquisas com a ave na mão, que é a pele de museu, né? Então, todo esse conjunto é importante. A gente está sempre aprendendo, né? Como adaptar a tua experiência como artista para a necessidade em determinada peça que você está produzindo, um livro, um folheto, um quadro, o que seja, né? Para Uhum. ficar uma coisa bem bacana, bem próxima do real. Então, é constante aprendizado. E, e o lançamento de cada livro também, o senhor buscou patrocinador? Foi Sim, trabalhoso também, também. né? Porque a gente não tem uma cultura muito de livros nesse sentido e Não tudo. tem. Então deve ser realmente Não, complicado você conseguir o apoio para que esse livro chegue ao consumidor final, por assim dizer. sim. É, a gente bateu em algumas portas, né? E, e assim, foi meio bem complicado no início. Depois a gente, como a gente acaba sendo conhecido na área, Uhum. então as pessoas vêm assim, eu gostaria de patrocinar, mas assim, você não tem como, hoje em dia, pedir um montante relacionado à produção. Então, ilustração de todas as lâminas, as diagramações, os textos, a impressão do livro na gráfica. Tudo isso, se você pôr na ponta do lápis, fica caríssimo. Ainda não é barato isso. Então, assim, qual que foi a minha ideia? Cada patrocinador ele entra com uma pequena, como é que se diz? Uma pequena contribuição. Então, assim, você acaba juntando três, quatro, cinco, mais patrocinadores que vai te dar um montante. E ali você tenta trabalhar da melhor forma possível, né? E aí tem mais um pessoal que ajudou muito, que é o pessoal que fez reserva. Então, estou abrindo a pré-venda. Então, o pessoal, eu quero. Então, tem um desconto para a pessoa pegar antecipadamente e enquanto você está trabalhando. Só que tem aquele lance da espera. Tem pessoas que não querem esperar muito, né? Querem o livro para ontem. E aí você tem que ficar explicando, né? Eu tenho todo o cuidado, assim, a pessoa entra em contato comigo, Fred, vai demorar muito o livro? Eu falei, olha, eu estou produzindo, assim, assim, e explico todos os detalhes. A pessoa, não, puxa, que legal, não sabia que era assim. Então, eu estou no aguardo. E assim, teve uma maioria, quase 100%, o pessoal entendeu bem. Inclusive, eu quero o próximo. Quando sair, me avisa. Ah, legal. Quando começar a pré-venda, me avisa. Então, dessa maneira, a gente conseguiu juntar o dinheiro via patrocinador e via pessoas que reservaram. Eu até, como eu falei, eu estou, né, nessa semana aqui, eu devo terminar o envio de livros para o pessoal de reserva. Eu não consigo atender, assim, fazer o envio de muitos livros por dia,
por conta de ser eu o único no momento fazendo isso, né? Trabalhando nessa parte. Então, atendo o cliente, pessoa que reservou, pego o endereço, monto o pacote e mando. Então, assim, é toda uma linha de montagem, desde a produção do livro, as pinturas, diagramações, depois o atendimento de cliente, Geralmente, vai como atrás minha de esposa costuma patrocínio. dizer, a famosa eu-keep. Eu keep, justamente. Minha esposa também ajuda, mas assim, é mais eu, porque eu tô tenho tudo pronto na minha cabeça, já sei como é que funciona, então eu, por enquanto, eu estou fazendo dessa maneira, que é o Uhum. que, como eu consigo atender, né? Mas, de acordo com o rumo das coisas aí, dos processos, acho que a gente consegue logo mais ter um pouco mais de ajuda, aí eu consigo me dedicar às outras coisas, as, a, perfil de Instagram, tudo eu que faço, né? Então, eu não tenho uma questão maior é tempo. Eu precisava de um dia com mais ou menos umas 60 horas, né? Então, a gente faz um pouco por dia, né? Não tem jeito. Eu tento lá no consultório também, sou eu que faço tudo. Eu que agendo, eu que atendo, eu que... É, Então, você, você tem que você se virar nos 30 é, para conseguir fazer tudo. tem que virar. Tem que virar. Nesse momento é o que dá para fazer. É o malabarismo, né? Uhum. Então a gente tem que ir vivendo um dia depois do outro. E nessa brincadeira já são 3 livros. E eu estou preparando o quarto com ideia de fazer mais 5. Eita! Né? Então, é, E a cabeça tá é. sempre a mil com isso, né? Com essas ideias. Ah, eu gostaria de estar mexendo com todos ao mesmo tempo. Se eu puder, em algum momento, ter como é que se fala? Delegar algumas funções em relação a envios, a atendimentos, essas coisas, né? Uhum. Eu pretendo ir trabalhando um pouco em cada um para concluir assim na margem de tempo que eu estou pensando, que nunca é assim, né? Não dá para precisamente, eu vou terminar daqui um ano e meio. A gente não sabe o que vai acontecer em um É. ano e meio, sendo que a gente precisa de recursos, né? Então é uma programação, mas é mais ou menos uma base só. E como tudo está na mão, né, da gente, então aí a questão é o tempo mesmo, é o tempo. Como eu falei, precisa de um dia com 60 horas, porque é, não dá, é muita coisa, muito detalhe. O pessoal da produção. O pessoal da produção geralmente ele separa aqui um momento para a gente poder descontrair um pouco. São algumas Certo, perguntas, tá, teoricamente perguntas com respostas rápidas, mas que não precisa ser tão perfeito. rápido. Qual o seu animal favorito? Animal favorito, falcão peregrino. Qual animal você seria? Eu seria, acho que uma arpia. Puxa, é bonita, né? É, uma arpia macho, porque aí está relacionado a quem eu sou e a quem eu gostaria de ser. Né? Tipo assim, ó, as capacidades, né? Uhum. Força, habilidades de voo, né? Imponente e tudo mais. Né? Quais são os É desafios? admiração. Né? Quais são os desafios no estudo de rapinantes hoje? Desafios de estudo. Bom, eu acho que a propagação de falsas informações e informações equivocadas por pessoas que não conhecem esse grupo, assim. Eu acho que tem muito disso. Um sonho.
um sonho, continuar produzindo livros. Se pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Eu acho que como eu gosto de ave de rapina, minha maior paixão é ver a ave em voo. Aí, no caso, seria voar. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Um filme. Eu adoro ficção científica, né? Eu gosto muito de Predador, do Predador. Mas aí, se tem a ver com animais, o filme aquele Sombra e Escuridão que tem os leões Nossa, na aquele África. filme é bom. Bom pra caramba. Aquele filme é De bom. suspense e terror ao mesmo tempo. Ah, Ali, tem algum animal que o senhor tem medo? não que eu tenho medo, eu não tenho medo de nenhum, mas eu não confio totalmente em determinada. Se eu não estudei, se eu não entendo sobre o comportamento, eu não me ponho em risco, né? Então, não tenho medo de nada, assim. Mas, assim, eu não abuso da sorte em relação a. Que nem o pessoal costuma fazer, chega perto de um elefante para tirar foto, ou passar a mão no leão que está numa jaula. Eu já trabalhei com leão, com tigre, e eu não. Eu sei lá se ele tá num dia bom, né? Oi? Eu sei lá Não se ele tá entendi. num dia bom também, né? Não, eles têm os momentos deles e outra coisa, eles não. Eles acham as pessoas em algumas situações estranhas e eles sentem muito daquilo que a gente é e está emanando. Uhum. Então, eles sentem cheiro de medo, eles sentem cheiro de receio, de apreensão, de falar, eu estou cismado com esse bicho, eu vou lá, passo, tirar foto. É onde acontecem os acidentes, né? Então, eu, se eu tenho, se eu percebo que eu estou com um pouquinho desse sentimento em relação, eu não confio porque ele está demonstrando que ele está irritado com alguma coisa, ele não está legal, ele não está Uhum. confortável. Eu não vou mexer, eu não vou chegar perto. Eu aconselho que, não, mas isso não, ele é mansinho. Não tem isso. Tem que ficar atento aos sinais. Comportamento, você lê os sinais e você fala, tá esquisito, não vou abusar, não vou Uhum. me expor. Porque se um leão, se uma onça, que seja, ele pega e te dá um chega para lá, uma situação que ele não está gostando, o fato dele abrir e fechar a boca no teu braço, ele já te quebra o braço, ele pode fazer a mesma coisa no teu ombro, no teu pescoço, e eles são rápidos. Não é porque ele está dentro de uma jaula que, né? Mesma coisa uma arpia, você vai entrar num recinto sozinho e vai dar as costas para uma arpia, ela vai grudar nas tuas costas com aquela garra e não tem santo que abra aquela mão para tirar ela de você. Então, assim, você tem que ler os comportamentos e falar assim, eu não vou me expor. Ou seja, para tudo tem protocolos, né? Uhum. Então, você tem que ser profissional da área e treinar a pessoa de acordo. Eu já vi muita besteira de pessoas, entra lá no recinto e pega a panela de água lá da arpia. A pessoa vai lá, dá as contas, pega e sai. Aí ela passa voando e pousa no outro galho. Você fala, pô, como é que fala uma coisa dessa sem avisar a pessoa? Você tem que entrar contra a pessoa, você tem que entrar com um escudo de madeira para você pôr na frente, caso ela venha para cima. Porque ela observa, entrou num território, vai saber a idade dela, né? 6 anos, 10 anos, vai pelo território dela. Ela reconhece as pessoas que fazem manejo. Entra uma pessoa estranha, opa, quem é esse estranho? Ela vai demonstrar uma, uma irritação sobre isso. Ela
pode vir a atacar não no ponto de abater a presa, e Mas vai sim de machucar bem. mostrar a irritação, né? E vai machucar perigoso. bem. Se ela resolver atacar. Se ela resolver atacar e você estiver sozinho, não tem o que fazer. Se ela pegar no teu rosto, no teu pescoço, você tá ali desarmado e sem reação nenhuma. Acabou para você. Sabe? Protocolo é importante. O que você gosta de fazer no tempo livre? Eu gostaria como? Deu uma cortadinha. O que você gosta de fazer no tempo livre? O que eu gosto de fazer no tempo livre? Tempo livre eu tô com meu filho, ele tem necessidades especiais, né? Ele é autista. E eu vejo muito da importância da dedicação que a gente tem que ter com eles por conta da possibilitar a evolução das capacidades cognitivas, da compreensão sobre o que ele está vendo, o que ele está sentindo, né? Mas se eu não estou com ele por uma questão ou outra, eu estou pensando em desenho ou o que eu tenho que fazer para a próxima lâmina ou eu estou curtindo Ave de Rapina. Eu tô imerso no meu trabalho, né? Mas não assim, não a ponto de ficar só nisso, sabe? Tipo assim, de ser uma pessoa ausente. Não, de jeito nenhum. Mas eu gosto de estar com o meu cérebro em funcionamento em relação àquilo que eu amo. Então, eu tô mais ou menos nessa vibe aí das próximas ilustrações, do que eu tenho que fazer. É constantemente imerso. E qual que é a melhor parte sobre escrever esses livros? A melhor parte é a pessoa recebendo em casa e folhando, lendo, olhando as imagens e depois pegar toda essa emoção e mandar para você. Num e-mail carinhoso, num áudio no Instagram, num áudio no WhatsApp, e ficar entusiasmado com o próximo. Esse comportamento, essa emoção toda, né, que vem assim para a gente é o que mantém a gente focado em trabalho, né? Querendo... e outra coisa que eu acho importante também, uma criança comprou o livro, né, que vários compraram, todos, os 3, né? E vem para você com um desenho que ele fez, com um vídeo dele falando daquilo que ele vê pedindo alguma identificação de passarinho, tudo. A responsabilidade que eu tenho em relação a essas crianças, esses jovens observadores, esses observadores mirins, né, que estão aparecendo aí. O tanto de está sendo cada vez mais acontecendo de eu receber essas informações, né, esses contatos, falando assim, olha, eu adoro o seu trabalho, eu sigo, faz anos que eu acompanho, vejo os desenhos que você faz, vejo os livros, eu tenho todos,
e minha paixão é tal bicho, o que você acha? Ah, eu acho isso, E até o pessoal fala, nossa, você é muito acessível, você conversa com as pessoas, eu falei, eu faço questão. Faço questão porque quando eu tinha idade 10, 15 anos, eu fui em zoológico e as pessoas me deram atenção. E isso fez toda a diferença de eu conseguir chegar onde eu queria, né? Onde eu desejava, eu sonhava, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É por conta dessas pessoas de lá dos anos 80, 90 que me deram atenção. Então, eu acho importante você dar atenção para uma pessoa que nem que ela quer falar um oi. Uhum. Eu, eu dou um tempinho, eu consigo tirar um tempinho ali, 10 minutinhos e falar, oi, tudo bem? Como é que você está? Ah, poxa, que legal. Me manda mais, eu quero saber. Se tiver alguma dúvida, me fala. E a pessoa, às vezes, fica envergonhada e diz, nossa, eu não pensava que você ia responder. Eu falei, não, imagina, claro. Claro que eu respondo. Mesmo se eu tivesse com 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, vai saber. Eu ia tentar fazer o meu melhor para deixar as pessoas confortáveis em relação a dúvidas, em relação a desejos do que eu quero ser, do que eu quero trabalhar, o que eu quero trabalhar. Qual a sua opinião sobre fazer esse tipo de, de trabalho, de observação, de artigo, que seja? Eu procuro ser acessível sempre, né? Eu acho importante isso. E aí, isso acaba trazendo um gancho, porque a gente tem também a questão da dica, né? E qual dica que o senhor daria para quem quer trabalhar com essa parte de observação e educação sobre a importância da conservação dessas aves? A dica é o seguinte: a pessoa às vezes se preocupa de querer trabalhar com alguma coisa e ela fica às vezes frustrada de que as portas às vezes não são abertas. Ela bate numa porta e ela não tem o devido acolhimento. É, a, o que eu oriento é o seguinte: ter certeza daquilo que você quer, buscar informações, se aproximar das pessoas que são acessíveis, dos lugares que são acessíveis, nem que seja para visitação, e fazer contatos, conversar, é, como é que se diz? Tirar aquela coisa dos obstáculos, né? Ah, eu gostaria de fazer uma visita que eu queria conhecer mais sobre. Eu não sei nada, eu não sei onde buscar informações, eu não sei com quem falar. Então, assim, hoje com a internet, você consegue identificar algumas pessoas que trabalham com isso, converse, entre em contato, veja no local ali como é feito, porque assim, a parte teórica, todo mundo acaba fazendo uma, uma graduação na internet com base em teoria. Aí começa a falar como pessoas entendidas no meio. E isso é muito vago. Acaba sendo propagações de informação. Você não é uma pessoa que detém o conhecimento, você é uma pessoa que detém a informação. Então, ela tem várias etapas que você deve seguir. Então, as observações, os contatos com o assunto que você quer, olhar de perto, eu quero aprender comportamento de ave de rapina. Não tem como você aprender comportamento vendo fotografia, lendo livros. Isso vai te dar uma base para uma parte dessa etapa.
faltou as outras. Então, assim, por que que eu estou falando isso? Porque é com o tempo que você se torna apto para seguir aquilo que você deseja. Então, além disso tudo, tem os cursos, tem uma série de detalhes. Então, assim, não se preocupe em querer já. Você não vai conseguir, assim, né? Em 1, 2 anos, você já querer saber tudo, de estar saindo à frente. A gente tem muito tomar o cuidado de aonde obtém essas informações, com quem, os livros que eu li, porque, assim, conhecimento nunca é demais, a gente tem que sempre ir atrás. Isso leva tempo, então vai de pouquinho, vivendo, fazendo as suas coisas, sendo quem você e cada dia entrando um pouquinho naquilo que você deseja e conhecendo mais e mais pessoas e obtendo mais e mais pontos de vista, experiências, buscando sempre com pessoas de conhecimento, que fizeram alguma coisa, né? Não seguindo, às vezes, pessoas que estão lá no YouTube propagando influência. O cara não é uma pessoa da pesquisa. São Uhum. poucos que usam os títulos para continuar passando informação. Então, saber filtrar bastante, porque a informação é o que mais tem. A gente tem que tomar cuidado com quem tá passando essas informações. E nos lugares físicos. Você vai num parque, você vai num CETAS, num zoológico, num lugar de emerção de algumas espécies. Tem pessoas que voam livre a araras, tem lugares que tem isso, né? Aí você falar com essas pessoas, elas têm a questão prática, né? Não é só está escrito em livro ou num site, ou o que seja. Você olhar, ter aquela afinidade. Isso é bastante importante. Criar esse vínculo, né? É daí que você alimenta a tua paixão. A tua paixão vai crescendo, né? Então, a ponto de você falar, é isso que eu quero. E não simplesmente, eu vou fazer alguma coisa porque eu preciso ganhar dinheiro. Uhum. Não, não. Tem que ser uma coisa gradativa e tem que ser paixão. Consequentemente, você pode ganhar ou não dinheiro de acordo com o que você vai fazer. Sim. E quem quiser adquirir os livros? Quem quiser adquirir os livros pode entrar em contato comigo ou tem algumas lojas no Instagram. Eu não sei se eu posso falar o Pode? nome aqui. Tem a Loja dos Passarinhos, que é da Tieta, no Instagram, ou a Look Birdwatching, que é do Flávio, né? Ou a Maria, da Taxon Brasil, ou Uhum. comigo mesmo, né? Quem quiser adquirir diretamente, eu tenho ainda os Tucanos e Araçaris e o livro de corujas. O livro sobre gaviões, falcões e águias, que é o Diurnos, esse aqui está Aham. esgotado. Esse aqui já acabou em 2022. Nossa, Foram 8 meses e acabou tudo. isso é bom. E eu Isso é preciso, bom. eu preciso fazer uma nova tiragem porque já tem muita gente querendo esse livro novamente. E eu tenho mais ilustrações para pôr nele, vai ficar num outro. Não só uma segunda edição, mas uma segunda edição corrigida, ampliada. Vai ser bem legal também. É legal. Queria agradecer. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação, não só sobre a questão do livro, mas também a questão das próprias ilustrações, que não é algo muito fácil. Não, não é não. Não é Queria mesmo. agradecer mesmo. Muitíssimo obrigado.
Eu agradeço, André, agradeço toda a pessoa de produção, a Ianca, todo mundo aí do estúdio, agradeço muito pela oportunidade e estou à disposição, se quiserem falar sobre mais temas, mais detalhes, fico aberto aí. Como eu falei, sou acessível, então, pessoal que quiser trocar uma palavrinha, pode, pode entrar em contato e vocês podem contar comigo em qualquer outro assunto que vocês achem que seja pertinente ao que eu faço, eu estou à disposição. Queria dizer que aqui também a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, comunicação e marketing. A galera que tem estúdio com chroma key, então dá para se fazer videoaula, montar curso. A gente tem um estúdio aqui de podcast, tem uma equipe de produção show de bola, não é, Ianca? E dizer que é isso. E até semana que vem.